Muito bem. Nós sabemos que na Bíblia nós temos tantos nomes, nomes tão bonitos, nomes diferentes, mas os nomes bíblicos todos têm significado. Não só os nomes bíblicos, os nomes hebraicos têm significados. Significados que estavam relacionados desde o nascimento ou significados que traziam alguma expectativa de seus pais ou algo relacionado ao próprio nascimento das crianças. Essas duas mulheres com esses nomes tão diferentes, Sifrá e Puá. O nome Sifrá significa claro, claro, claro como o dia, claro, límpido. O nome Puá significa esplêndida, maravilhosa. São nomes que para nós aqui no Brasil não soam tão atrativos para colocarmos nos nossos filhos, nas nossas filhas, mas o significado destes nomes e o que estas mulheres fizeram na sua geração é algo tremendamente maravilhoso. Sabemos que em cada época da história da humanidade houve algo acontecendo, houve um propósito de Deus para o seu povo. Houve uma direção, um foco do Espírito Santo para o seu povo. E é tão lindo quando nós podemos responder aos anseios de Deus para nós na nossa geração. Estas mulheres viveram num período de opressão ali no Egito. Viveram naquele momento quando Faraó percebeu que o povo de Israel crescia, se multiplicava. Eram muitos filhos que os hebreus tinham. Então Faraó teve medo. Não era o mesmo Faraó ou a mesma dinastia da época de José, de 400 anos antes desta época. Não. Era um outro faraó, uma outra dinastia que não conhecera José, que não conhecera a história, o porquê aquele povo estava ali no delta do Nilo. Não entraram como os filisteus chegaram ali em Canaã, vindos do mar, buscando a conquista de terra. Não. Israel não buscava uma conquista de terra. Israel não queria se fixar no Egito. Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, ali através da família de Jacó, não estava buscando erradicar-se no Egito e ali criar as suas raízes e crescer, absolutamente. Eles tinham a direção de Deus para a terra prometida, que era Canaã. A terra que manava leite e mel, como mais tarde Deus vai dizer a Moisés e vai trazer esta palavra para o povo de Israel. Mas o povo ali estava de passagem. O povo ali estava, entraram no Egito como convidados. E às vezes eu penso, por que Deus levou o seu povo para o Egito? Por que o povo teve de ficar no Egito 400 anos? Experimentaram a escravidão, experimentaram a dor, o sofrimento, o chicote, os azorragues dos capatazes dos egípcios, experimentaram o escárnio, a zombaria, a prepotência dos egípcios, construindo as duas cidades celeiros, Pitom e Ramassés, através do trabalho escravo dos hebreus. Por que Deus permitiu isto? Que plano Deus tinha em levar o seu povo, a nação que estava surgindo, para o Egito? Ali Deus tinha o propósito exatamente de não permitir que o seu povo se misturasse com as nações da sua época. Ali no Egito, Israel estaria resguardado de todo paganismo. Ali no Egito, eles estariam focados no seu Deus, no Deus de Israel. Como assim? Para os egípcios, pastores de ovelha eram abominação. Os egípcios adoravam o bezerro de ouro, adoravam o bezerro. A vaca, até hoje, é adorada lá na Índia, reverenciada e tida como divindade. E no Egito, eles tinham vários deuses. E para eles, o pastor de ovelhas era abominação. Tanto que vamos ver na história de José, quando José traz os seus irmãos para almoçarem na sua casa, havia 3 ambientes na sala do banquete.
Havia uma mesa para José e a sua família. Havia uma mesa separada para os egípcios e foi feita uma mesa separada para os irmãos de José, que eram pastores de ovelhas. Então, esse fato de os pastores de ovelhas serem abominação para os egípcios trazia para Israel, para a nação emergente, para aquela família, uma certa proteção. E eles então casaram-se entre si. Houve muitos casamentos consanguíneos por causa disso, mas eles casaram-se entre si, formaram uma nação genuinamente hebreia, uma nação genuinamente, podemos dizer, com DNA de Israel. Não se misturaram com outras pessoas. Era uma exceção muito grande alguém se casar com uma egípcia, uma exceção muito grande. As famílias ali estavam casando tribo com as pessoas da mesma tribo, tribo de Judá casando com tribo de Judá. Homens e mulheres da tribo de Levi casavam entre si, na tribo de Levi, na tribo de Simeão, na tribo de Rúben, e assim por diante. Então, ali estava Israel, protegido pelo Senhor, para que a nação pudesse crescer com o conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ali, aqueles 400 anos no Egito, Faraó teve medo que o povo se multiplicasse tanto e viesse a fazer uma rebelião, a pegar em armas. Era um povo forte, era um povo inteligente, era um povo de um porte cheios de sabedoria, porque José, quando assume o segundo lugar ali no governo, ele tinha capacidade administrativa. Eram homens inteligentes, eram príncipes de Deus. Então, Faraó, que não conhecera José, Faraó traz sobre o povo a carga da escravidão. E com esta carga trouxe também a tentativa de diminuir o povo, de dizimar esta nação. Então, o que ele poderia fazer? Ao invés de simplesmente matar os jovens, de executar os homens de Israel, então ele tenta erradicar a força de Israel matando as crianças. Até hoje, nós podemos ver isto como uma tática das trevas, de atacar as crianças, de tentar minar as coisas de Deus, indo em cima das crianças, tentando matar os pequeninos, matar a sua fé, destruir a sua fé. Foi isso que fizeram com o cristianismo ali na Europa. Até o início do século XX, havia um avivamento na França, um avivamento na Europa. O Brasil recebeu aqui homens e mulheres de Deus da Suécia, da Inglaterra, da Noruega, da Irlanda. Quantos holandeses cheios do Espírito Santo vieram aqui para pregar o Evangelho, foram missionários aqui, igrejas cheias de fogo do Espírito Santo lá na Europa. Mas eles começaram na escola, a ensinar a ciência da religião na escola para as crianças. A ensinar todo tipo de religião, e é isso que estão querendo no Brasil agora, ensinar nas escolas todo tipo de religião, para que as crianças pudessem escolher, trazendo confusão na cabeça dos pequeninos. E se mexem com as crianças, vão mexer com a nova geração. Essa geração hoje na Europa, de pessoas que não querem saber de Deus, de pessoas que não querem saber de Cristo, de pessoas que são alheias e rejeitam completamente Cristo e o cristianismo, dizendo-se nações laicas, entrando fundo nas drogas, fundo no homossexualismo, fundo na perversão sexual, entrando fundo no pecado, destruindo a família, porque deixaram de lado os princípios cristãos e estão trazendo coisas que não são princípios de sabedoria e trazendo aniquilamento para aquela cultura que levantou a Europa como as nações de primeiro mundo, nações mais evoluídas, por causa da palavra de Deus e dos princípios eternos do Senhor.
É tão fácil ver isto, não é? Porque a Europa está na frente, a Europa, Estados Unidos, Canadá, estão na frente, por exemplo, dos países da Ásia, Afeganistão, Índia, aqueles países da Ásia que são totalmente pagãos. A própria criação, a própria cultura do povo trazendo sobre si o paganismo, trazendo a sujeira, trazendo tantas coisas que não levam, as castas continuam, não levam a uma melhora de vida, ao progresso. Há tanta miséria, há castas, há pessoas ali nas ruas, há pobreza extrema. Mas nos países onde o cristianismo floresceu e onde o cristianismo esteve como os seus princípios como norteando a nação, elas tiveram progresso e elas tiveram a bênção de Deus. É tão fácil ver isto. E ali no Egito, então, o faraó disse, nós temos de acabar com as crianças. Nós temos de atacar a geração emergente, atacar as crianças para que se enfraqueça a nação de Israel. Para que eles nunca saiam daqui, fiquem só mulheres e fracos para servir ao Egito para sempre. Olha o que eles fizeram. Em Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 21, nós vamos encontrar a estratégia de Faraó para acabar com a nação. Diz assim, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Vamos parar aqui um pouquinho. O rei do Egito deu uma ordem para essas duas mulheres, que eram as que estavam no topo da medicina, podemos dizer assim, não apenas da ginecologia, mas da obstetrícia no meio de Israel. E servindo também as mulheres egípcias ali do delta do Nilo. O nome destas mulheres, Sifrá e Puá. Eram parteiras, eram as médicas, eram as obstetras daquela época e serviam tanto as egípcias quanto as hebreias. Eram muito boas de serviço. O faraó manda chamá-las. Quem sabe elas tinham uma escola de obstetrícia. Quem sabe elas tinham tantas outras mulheres que as ajudavam nesses partos, mas elas eram o tope, um nome, as mestras da obstetrícia na sua época. São chamadas diante do faraó e ele disse, olha, quando vocês forem servir as hebreias, observem, se for menina que nasceu, tudo bem, pode viver. Mas se for menino, mate logo após o parto. Não podem viver os meninos. O que será que essas mulheres iriam fazer? Isto era totalmente contra a ética da obstetrícia. Isto era totalmente contra a confiança daquelas mulheres, daquelas famílias a elas. Como elas iriam proceder? Como elas iriam responder? Estavam diante de uma situação muito difícil. Elas preferiram, então, sofrer o dano. Elas preferiram enfrentar o faraó do que matar. Hoje nós vemos aí as leis favorecendo o aborto e o aborto indiscriminado, e como se abortar uma criança fosse algo tão simples como extrair um dente, como algo sem nenhuma consequência. Mas o aborto não deixa de ser um assassinato, não deixa de ser matar um ser humano. E então, aquelas mulheres, elas disseram, nós não podemos fazer isto. Vamos ver o que o texto diz. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isto e deixaste viver os meninos? Vamos parar aqui. As parteiras
temeram a Deus. Elas não se importaram com o que pudesse acontecer com a vida delas. Elas pensaram naquelas crianças que estavam destinadas a morrer pela ordem do faraó. Elas pensaram na confiança que era depositada nelas. Como profissionais, elas jamais poderiam ferir a ética, indo atrás apenas de uma ordem totalmente irracional, totalmente contrária à vontade de Deus. Sifra e Puá preferiram enfrentar o faraó. Preferiram enfrentar até a prisão, a morte, ou o que quer que fosse, mas elas não fariam isso. Elas não matariam os meninos. Elas não feririam a confiança que fora depositada nelas. Hoje nós vemos aqui mulheres, homens e mulheres a quem está confiada a tarefa, por exemplo, do ensino nas escolas. Ou nós podemos levantar na educação uma geração forte, uma geração que vai romper, uma geração que vai levantar o país, uma geração que vai trabalhar, que vai ser uma bênção. Ou nós podemos destruir na vida destas crianças todos os ideais do bem, enfiando goela abaixo coisas que ferem os princípios de Deus e da palavra de Deus. Ou se pode destruir. Estamos vendo aí que há várias leis que vieram, várias coisas que vieram contrárias à palavra de Deus para destruir as crianças e atrapalhar a sua formação de um adulto equilibrado e que vai trazer progresso e bênção para a nação. Nós vemos que quando o próprio governo impede que os pais corrijam, disciplinem seus filhos, as crianças criadas sem disciplina, elas não serão bons cidadãos, elas não se importarão com a autoridade, elas não terão a noção de autoridade. Crianças sem limite, elas vão aprender dando cabeçada, sofrendo muito, o que poderia ter sido minimizado ou evitado se elas aprendessem a obedecer os pais desde pequeninas. Estamos vendo aí com essa lei da ideologia de gêneros algo assim totalmente irracional. As pessoas nascem homem, mulher, crescem. Sempre nós ouvimos o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. A sequência da vida. Nasce, cresce, reproduz, é o casamento, é ter os filhos, envelhece, morre, é a sequência tão simples, tão natural e de uma maneira assim tão desnatural, tão fora do normal, fora do que Deus planejou, sendo colocada nas escolas, sendo colocada por professores. Mas estas parteiras, elas temeram a Deus. Elas disseram: nós não vamos fazer o que esta lei exige. Nós estamos prontos a sofrer as consequências da lei, mas não destruiremos estas crianças. Não feriremos os princípios que recebemos do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Elas preferiram morrer. Elas preferiram enfrentar a morte do que o faraó, do que desobedecer, do que destruir aquelas crianças. E o faraó então as chamou e perguntou: por que vocês deixaram os meninos viver? Estou sabendo que os meninos estão nascendo da mesma forma. Olha a resposta delas. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Elas então disseram a Faraó: olha, Faraó, as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Quando a gente chega para ajudar no parto, já nasceu o menino. Eles já viram o menino vivo, já nasceu o bebezinho. O que nós vamos fazer? Vamos apenas cortar o cordão, vamos apenas cuidar do bebê que nasceu. Não podemos matar os meninos, não podemos fazer isto. Elas então tiveram um escape
no próprio processo do nascimento. Elas tiveram um escape. Sabe, quando nós temos situações difíceis em que exigem algo de nós que vai contrário às Escrituras, vai contrário à palavra de Deus, existe um escape. O escape está em Deus. É só orar, é só pedir a Deus a direção, Ele vai te dar o escape. Você não precisará fazer algo que contraria a palavra de Deus, mesmo que você seja obrigado. Nós podemos estar nessa posição como estas mulheres. Eu prefiro morrer do que ferir ao que a palavra de Deus me ensina, do que ir contra ao que o Senhor quer de mim. Sifrá e Puá, então, diz o texto, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Eram mulheres solteironas, eram mulheres que não tinham família, não tinham esposo, não tinham filhos. E diz que porque elas temeram a Deus, Deus lhes deu filhos, Deus lhes deu família, porque elas temeram a Deus. Deus é este Deus maravilhoso, que sempre tem o melhor para nós, quando nós nos posicionamos. Sifrá e Puá, parteiras hebreias, que temeram mais a Deus do que o faraó e a sua lei. Elas foram felizes, tiveram família, porque Deus viu o seu posicionamento. Deus quer que nós nos posicionemos ao lado dele, da sua palavra, mesmo que as consequências sejam tão terríveis sobre as nossas vidas. Quando nós nos posicionamos ao lado do Senhor, a bênção vem sobre nós. A bênção é destinada para as nossas vidas, além do que pedimos ou pensamos. Além do que nós sonhamos, Deus tem para aqueles que confiam nele, se entregam a ele e estão dispostos a sofrer a consequência que for, mas não abrir mão dos princípios eternos da palavra de Deus. Vamos ver o exemplo dessas mulheres e vamos viver como Sifrá e Puá, mulheres corajosas, valentes, mulheres que temeram ao Senhor e não ao faraó. Há milhares de pessoas assim e você deve ser uma delas. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te peço, Senhor, lava-me, limpa-me, perdoa-me, enche-me do Teu Espírito Santo. Dá-me a alegria de andar na Tua presença, dá-me a alegria de ser contigo um só. Dá-me a alegria de viver para a Tua glória, uma vida que te agrada, que te alegra, que te glorifica, que te exalta. Te entrego o meu coração, a minha vida e tudo que tenho e sou, a minha família, tudo é Teu, Senhor. Vem sobre mim, enche-me do Teu Espírito Santo, capacita-me para viver só para a Tua glória. Eu me entrego a Ti. Amém. Pai, que a Tua bênção alcance cada pessoa nesta hora, cada casa, cada lar seja alcançado pelo toque do Senhor. Os enfermos sejam curados, os oprimidos sejam libertos, os perdidos sejam salvos, aqueles que estão sofrendo desemprego, dificuldades financeiras, alcança-os agora com a Tua resposta, com o toque do Senhor, o toque de bênção, para que eles possam, ó Deus, caminhar em Tua presença, sabendo que o nosso Deus é Jeová Jireh, é o Deus que nos supre. Abençoamos cada lar, cada pessoa que nos assiste, com a Tua doce presença e o Teu amor. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.